assim, da minha história, eu venho me integrar no movimento, eu dizia aqui fora do ar, né, que quando eu passo na universidade em 71, porque antes eu estudei em colégio de freira, né, e não tinha assim muito, só tinha um contato que eu tinha um primo que era bastante atuante no movimento estudantil, então eu acompanhava por ele, mas aí a família escondia, porque ele foi para o Chile e ninguém queria comprometer as outras pessoas, né? Então, assim, a juventude negava muito essa informação. Quando eu entro na universidade em 71, e eu aí vou procurar centro acadêmico, né? E aí, assim, pelas intervenções em sala de aula, o pessoal que militava clandestinamente já foi me localizando e me convidava para alguns momentos no centro acadêmico. Mas foi um ano de muita repressão aqui em Goiás. Então, eu chegava, ficava ali, tentava conversar com um, com outro, e se eles viam que não tinha clima, e não tinha mesmo, era véspera de uma grande ação que teve aqui, com prisões e tal, aí não falavam nada e eu ia embora. E aí fiquei mesmo assim, nas conversas de corredor e tal. Quando eu tenho contato com o PCdoB, isso já vai ser em 78, né? Eu já estava dentro da universidade e vou me integrando à luta político-sindical e ao partido ao mesmo tempo. Esse é um processo de enfrentamentos importantes que vão até 86 com uma grande instabilidade, né? 85, quando a gente tem a, oficialmente a queda, né? Esses são momentos assim da vida pessoal bastante significativos para mim, que vinha de classe média religiosa, dois tios padres, duas tias freiras, um pai conservador, né? E aí eu me integro ao Partido Comunista do Brasil, mas e vou me caso em 81 com quem me recrutou, né? E aí a gente vai trazer o partido, reorganizar o partido em Goiás. E aí as dificuldades são muitas, né? As dificuldades têm o ponto de vista pessoal, mas o ponto de vista político, a gente vai conseguindo romper barreiras. Temos a eleição de 1982, né? Com posse em 83, já aí vem o Aldo Arantes, né? O pessoal saindo ali, Eulerivo, saindo da prisão, voltando com a anistia, e nós fizemos aqui todo um movimento de acolhimento, né, desse pessoal, de busca nos aeroportos, de fazer debate dentro da universidade, porque a gente estava lá, forçava a barra, o padre era progressista, as equipes de sociologia política também estavam sempre, que era o lugar do Silvio, né, estava sempre muito atuante. Então foi assim, muito, muito interessante, muito de algum enfrentamento do ponto de vista pessoal. Eu cresci muito nesse momento, né? Cresci muito e acho que esse envolvimento fortaleceu em mim a cada dia que a ninguém mais interessa a democracia, tanto quanto as mulheres, né? Porque só na democracia você pode colocar o contraditório. Só no Uhum. espaço, né, do enfrentamento, e naquele momento era enfrentamento mesmo, né? Você pode ir recolocando, colocando novo, aquilo que é novo, que você está vivendo e que está enfrentando a truculência, né? Está correndo os riscos de fazer esse enfrentamento com a truculência e tal. Então, eu penso que quando a gente fala, né, do Estado democrático de direito nas escolas e também nas escolas, nós temos aí uma uma lembrança importante que foi conquistada e até hoje ela é muito atacada, né? Muito atacada. Eu quero aproveitar, inclusive, para poder dizer que isso não acabou, não é só daquela época. Uhum. E particularmente para nós das redes privadas, né? E Sim. aí eu vou aproveitar para dizer o quanto atual é essa discussão. Nós acabamos de receber um processo da
da universidade, quer dizer, logo em 2013, quando essa reitoria se instalou, nós já tivemos uma interpelação judicial porque falamos em um processo de mobilização, que a reitoria era intransigente, que a reitoria isso e aquilo, e de fato era o que estava acontecendo, e já fomos logo interpelados judicialmente, ou seja, não pode falar, né? E Uhum. hoje, isso vem, hoje, a Associação de Professores da PUC Goiás, né, é, a universidade, deixa eu pegar aqui o nome certinho do que aconteceu. Ela fez uma notificação do TRT, nós recebemos, de uma ação da PUC contra a PUC. É um pedido de censura contra a associação, porque ela publica regularmente um processo que nós entramos lá em 2007 para uma progressão horizontal. E nós vamos publicando. A universidade perde, a gente ganha, ela recorre, a gente ganha, ela recorre, e agora já passou pelo perito, já tem o perito já colocou do Os que é que nós cálculos. temos direito, e Uhum. ela entrou com uma moção de censura, gente. Censura. Agora. E por que isso, imediatamente agora? Porque nós decidimos fazer uma denúncia. O nosso presidente, o professor Mardoni, né? E com toda a nossa diretoria, ele dirige o processo. Nós fomos para as atividades, as primeiras atividades do semestre, ele foi com a faixa, nós fomos com um boletim, e agora estamos com programação na porta da reitoria toda quinta-feira de manhã, nós vamos para lá com uma faixa. Queremos diálogo, queremos reajuste, nós estamos com 30% de defasagem, 30% de defasagem salarial, 5, 6 anos, né? E Uhum. colocamos esse processo de progressão horizontal. Pronto, estamos com uma moção de censura. Então, eu Não, agradeço é muito esse um o absurdo, processo que, cara. aliás, a juíza negou. A juíza já negou, mas eles recorreram. E quando tu estavas falando, eu me lembrei, eu entrei em 79 na faculdade. Entrei na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu fui para a Federal. E quando eu estava na PUC, eu participava da militância e ia me meter nos centros acadêmicos e tudo isso, mas achava que a minha intervenção era sempre periférica, certo? Não achava que eu fizesse parte, né, de nenhuma força, nenhum grupo. E em 81, quando os caras começam a abrir as portas dos DOPS, 81, 82, eu estou descendo a rua e está subindo um rapaz que eu vim depois saber que era P2 dentro da faculdade, Uhum. ah, e ele me diz, Margot, eu sei que tu é uma pessoa do bem, mas lá dentro eles não sabem. E descreveu a minha semana inteira, onde eu tinha Nossa, almoçado, com quem eu olha tinha só, almoçado, quais olha os só. médicos eu tinha ido, quais as aulas que eu assistia. Os caras sabiam tudo, absolutamente, da minha vida. E eu achava que eu era periférica, certo? Então, assim, ó, naquelas pessoas que eles vinham liderança, eles investigavam absolutamente tudo, e isso é muito forte. Então, assim, quando tu fala assim, parecia que eu estava meio em banho-maria, certo? É, Era uma necessidade, inclusive, da militância de centralizar algumas coisas para que não tivesse, não saísse dali, né? Até porque eles sabiam o quanto perigoso isso era, certo? exato. E quando a professora Lúcia fala do fechamento da ditadura militar em 85, as pessoas achavam que 85 já tinha democracia porque tinha eleição para prefeito. E isso É, não era verdade, certo? Então, assim, a gente vem de um emaranhado, certo? De sempre uma censura meio velada das coisas, tu vai até determinado ponto, mesmo na escola, eu sou das exatas na química, mas quando a gente entrava numa discussão um pouco mais profunda sobre o porquê que uma coisa tinha se desenvolvido em determinado momento da história, os caras diziam, bah, Margot, isso não precisa.
Falar não precisa falar, não precisa contextualizar, não precisa fazer com que haja reflexão. E é isso, a gente vai fazendo conquistas, vai avançando nos direitos, certo? E sempre que possível, certo? Há um corte. Como agora a professora Lúcia falou, da censura, de não poder nem se dizer o que se ganhou em cima de um processo, certo? Além Definições. do que está vindo, e o MBL começou com a história do Escola Sem Partido, mas continua mudando de nome essa ultradireita, dizendo até porque não querem e não é interessante que se pense e reflita dentro das instituições de ensino. Por Esse quê? é- Porque eles. É exato. Passo a palavra para ti, Lúcia. E em uma universidade, que é onde o lugar privilegiado da contradição, de As você se possibilidades. das possibilidades de você jogar e pesquisar e jogar o novo. Quer dizer, de fato, o anacrônico encontra sempre um lugar, né? E na medida que você ia falando, estava lembrando aqui, né? E é preciso a gente lembrar, né? Esses 60 anos aí não são para a gente esquecer. Quando um momento assim muito próprio também, né, que eu particularmente vivi, porque eu fui nesse processo democrático e também era a minha vida, 30 anos, 28 anos, 30 anos, aí eu me caso, vou ter filho, e aí tendo filho, fazendo campanha eleitoral, o pessoal ainda brincava muito, né? Que diabo, todo ano eleitoral tu tá aí com barriga, parece que isso te impulsiona a fazer, tu tá aí como vocês dizem para o Sul, né? E a gente, isso não nos impedia, né? Isso não nos impedia, a gente tinha um certo destemor. Essa lei de proibição da boca de urna, né? Que ela é revigorada em 97, eu estava ali com crianças de 6, 8 anos, né? E a gente circulava, o carro era plotado, a gente circulava, já não podia mais fazer boca de urna ainda, né? E aí eu fui presa. Meu filho tinha um carrinho de. Fui detida, vamos dizer assim. Um carrinho de controle remoto e botou o carrinho na rua, perto de um colégio eleitoral, cheio de enfeite o carrinho. O cara veio, assumiu a direção do meu carro, me colocou para dentro de outro carro, de um camburão, e foi uma loucura, um trauma para as crianças, né? Assim, e os jornalistas vêm dar declaração e não sei o quê, e aí me levam depois lá para a Polícia Federal, colocam material dentro da caixa que estava no meu carro, né? E a hora que eu vi que ele ia colocando material, eu voei, meu advogado me segurou, falou, não faça isso. E aí essa tensão, né? Meu filho ficou traumatizado, mais velho à época, né? Traumatizado com essa história, já tinha seus 10 anos. Então é uma realidade assim bem difícil, mas foi um momento assim de uma beleza da retomada do movimento social, da luta pelas diretas, né? Isso tudo fez de nós militantes melhores. Foi na militância mesmo, né? Eu tinha ao meu lado um homem feminista de primeira hora, né? Eu tive esse privilégio. E durante 40 e poucos anos. E aí, na reconstrução do partido, quando dá o início aí de 80, né? 80 e poucos, que aí vem o Doc Street, é, o assassinato, e o julgamento dele, vem o movimento de mulheres pela anistia, e aí Aliás, internamente rapidinho, recomendo para quem está nos ouvindo
quando acabar esse podcast, já muda para o Praia dos Ossos, que é um podcast fantástico feito pela Rádio Novelo, contando essa história do Dock Street, do assassinato brutal da Ângela Diniz. Como é o nome? Praia dos Ossos. Tá, Vale a pena ouvir. E aí, então, no começo dos 80, e aqui em Goiás, tinha uma jornalista muito aguerrida e feminista de primeira hora, tinha sido ligada ao PCB antigo, e o jornal era do marido dela, mas quem fazia os escândalos todos era ela, que dirigia a redação, e Consuelo Nasser, maravilhosa, e ela criou o CEVAM, mas para tratar da questão da violência contra a mulher. E aí o partido dizia, gente, nós não podemos ficar, né? Porque o partido orientou desde sempre, de 81 já tinha textos da Jo Moraes levantando a questão da emancipação da mulher. Então, foi assim. Aí esse trabalho, quem vai fazer? Como é que vai ser, né? E como não é esse o caráter, a gente ajudou, mas não se integrou ao CEVAM. E aí nós criamos o Centro Popular da Mulher de Goiás. Tiramos lá toda uma orientação no dia 10 de março, fez, acabou de fazer aniversário, de 1985, né? Ano que vem a gente já faz uns 40 bons anos. anos, né, gente? 40 anos. Ano que vem faremos 40 anos. E foi um movimento muito bonito, né? A gente mobilizando a partir dos bairros, fizemos uma plenária com mais de 200 mulheres. O ruim que foi é porque o nosso jornalista, muito focazinho, né? Novinho, e ele foi lá, fotografou tudo, só que não tinha filme na máquina. Ai, meu Deus. E não... Então, essa nossa história, ela não tem fotos, mas ela tem história na vida de todo mundo. Eu fui a primeira presidenta do Centro Popular da Mulher de Goiás, né? Uma dinossauro com muito orgulho, né? E de lá para cá a gente vem militando, né? Junto com a UBM, como você disse, né? Que fundamos em 88. E para nós, inclusive, esse despertar da direita, né? De vir às ruas agora, no século XXI, uma tentativa de tolher a democracia, né? É algo que remonta um pouco primeiro um susto que eu acho que todo mundo teve, né? E nós ainda parece que não nos damos muito conta do que nós precisamos fazer para fazer esse enfrentamento, para impedir. Portanto, eu acho a iniciativa de vocês de trazer à tona e que a gente, da nossa CONTE, né, que é uma iniciativa belíssima e muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Do movimento de mulheres, há uma certa pulverização que, às vezes, em diversas correntes, né? Que é bom, por um lado, porque está todo mundo despertando e assumindo o feminismo, mas há também um pós-modernismo que atinge também o movimento feminista, que às vezes vai fortalecendo as ideias individualistas, subjetivistas, acima da luta para fazer o enfrentamento de classe, raça e gênero, né? E com isso a direita ela se aproveita dessa visão toda e investe nisso para poder pegar com ideias pós-modernas, passar a trabalhar o individual contra o coletivo, né? E fazer disso algo como sendo de liberdade individual. E as pessoas perdem a noção do que é a luta coletiva que nós estamos tentando recuperar as nossas energias, porque nós fomos muito golpeados nos últimos anos na direção do Brasil, na nossa sociedade, e no mundo todo essa direita continua avançando, né? E isso é muito preocupante, isso é muito preocupante. Nós, portanto, acho que nós estamos chamados aí a fazer esse enfrentamento e descobrir as formas de fazê-lo, né? Eu estava lendo essa semana
uma pesquisa que foi feita com essa geração Z, que eles chamam, que é a que vai até no máximo, 30 anos de idade, e eles colocam que, na sua grande maioria, essa geração, as meninas são de esquerda e os meninos são de direita. E eu Olha aí. vejo a responsabilidade, da questão da família e da escola nisso, né? Porque eu fiquei pensando sobre, eles colocam o dado, mas não fazem uma análise muito profunda. E eu fiquei pensando, as meninas dessa geração, elas cresceram, certo, ouvindo, tu tem direito, tu tem que lutar, tu tem que fazer, e vejo que elas sabem a dificuldade que é fazer isso e o quanto essas são pautas da esquerda quando se luta por direito, quando se coloca no lugar do outro. Isso. Os meninos, pela sua vez, foram É, perdendo suas regalias, certo? É quase como a questão das cotas dentro isso. da universidade, quando os caras dizem assim, os cotistas têm É, vantagem. Claro, então eles vêm perdendo essa coisa de que uma eles eram uma compensação. supremacia, eles tinham os direitos, eles não precisavam Exato. fazer, eles não eram responsáveis pela casa, pela família e pelos filhos, certo? E isso é uma coisa que a gente precisa discutir dentro da escola, se as famílias não discutem quando se fala de machismo estrutural. A responsabilidade pela casa, pelos filhos, pela família é dos dois. Não tem essa de É, meu marido está ajudando em por- casa. Meu marido está fazendo o que tem que fazer dentro de casa, porque a casa é dele, né? Os Uhum. filhos são dele, exatamente. certo? Não é uma questão de ajuda, né? Exato, certo. É o que a gente assumiu de compromisso um com o outro, né, ao formar aquela família. Eu digo muito nas minhas salas de aula, assim, quando a gente trata de gênero, que a gente tem uma disciplina, inclusive no mestrado, doutorado, né, de educação, mas a gente é preciso destacar que nem sempre foi assim. E eu digo, enquanto você tem a chave da casa, você não enxerga essa dominação. E você ouviu, como você bem disse, ouviu, não, você tem direito, você vai e tal, então ela vai lá, pega a chave da casa, os pais progressistas entregam a chave e tal. Teve filho, casou particularmente, teve filho, o patriarcado vem com tudo, com todas as garras dos papéis tradicionais, dos sentimentos de culpa, né? E essa conquista foi sofrida. Foi sofrida. A conquista para ser respeitada e para ter o compartilhamento, que ainda é uma palavra de ordem nossa, do feminismo emancipacionista, uma palavra de ordem que é o compartilhamento das tarefas domésticas, que é com o marido, é com os filhos, porque está na base das relações entre pessoas o estado de igualdade, não de dominação nem de propriedade, né? Eu me lembro que, antes de 85, nós fazíamos reuniões clandestinas na minha casa, e eu já tinha meu menino mais velho, 83, né? Ele nasceu, final de 83, 84, tinha estado de sítio que atingia também Goiânia, chegava em Anápolis, tinha Goiânia, que é onde eu moro, e aí meu pai chegava lá, muito conservador, pegava meu filho e falava, vou levar, porque essa casa vai ser invadida, porque não sei o quê. Então, e aí é um enfrentamento emocional, ele se manchava todo de roxo, e eu ia lá e tomava o menino dos braços dele no meio da reunião e dizia, olha, não, você não vai levar, o filho é meu, você precisa entender, é outra realidade. Então, assim, uma situação que nós conquistamos a duras penas, né? Quanta gente teve Uhum. que fugir com filhos, quanta gente naquele período teve ameaça de filhos serem torturados na sua frente, e quantos pais foram torturados na frente de filhos. Então, isso nós Uhum. precisamos entender, gente, que essa luta não é uma questão simplesmente de identificação da orientação sexual. É uma conquista enorme chegar até esse ponto, né? E é uma conquista que passa por todos esses momentos que foram fundamentais na construção do espaço democrático que nós vivemos hoje, né? Então, acho que a
a democracia para as mulheres, né, ela é fundamental e precisamos entender que não cai do céu. Ela está no nosso enfrentamento cotidiano, do dia a dia, que se apresenta para nós nos diferentes momentos.